Aguardar para saber qual será o papel dele. Ele tem 43 anos, bem menos do que os 50. Viu, Dora? A gente continua acompanhando a participação dele agora no governo. Agora, direto para o Supremo. O ministro Luiz Fux pede para mudar de turma no STF. A repórter Janaína Camelo chega com as últimas informações. O que está por trás dessa troca de colegiado? Ele pede, ele sai, quem que decide? Bem-vinda. Boa noite, Janaína. Muito boa noite para você, Thiago. Pois é, o futuro da primeira turma e também dos próximos julgamentos aí da denúncia de golpe está comprometido, né? Isso porque o ministro Luiz Fux fez esse pedido para sair, para ser transferido para a segunda turma. A gente ainda tem ali a primeira turma do STF, tem mais 2 julgamentos super importantes aí da denúncia de golpe, que é do núcleo 2, do núcleo 3, marcados para novembro e para dezembro, mas isso tudo vai ser decidido agora pelo presidente do tribunal, o ministro Edson Fachin, porque esse pedido foi feito hoje mesmo pelo ministro Luiz Fux ao presidente Edson Fachin, que não tem prazo, inclusive, para decidir. E, aliás, esse pedido também, Thiago, é importante frisar que acontece também na iminência aí do presidente Lula fazer a indicação para o novo ministro do STF, né? Que provavelmente deve ser o ministro Jorge Messias. Então, há várias opções ali, há várias hipóteses de como vai ser o futuro ali da primeira turma e desses julgamentos também, né? Porque a primeira turma também, se o ministro Edson Fachin decidir ali pela transferência do ministro Luiz Fux, a primeira turma ela pode ficar apenas com 4 ministros, caso o novo ministro do STF não tenha sido ainda aprovado no Senado. Há todo um trâmite, né? Há um prazo, isso demora para até que esse novo ministro tome posse e compõe ali a primeira turma, no caso de uma transferência do ministro Luiz Fux. E ele pediu para ir para a segunda turma porque há uma vaga na segunda turma com a saída antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso. Era a vaga do ministro Edson Fachin, né, que foi para a presidência, mas aí o ministro Barroso decidiu sair, então ficou ali a segunda turma, tem apenas 4 ministros. Hoje, Thiago, no finalzinho ali da sessão aqui do julgamento, do núcleo 4, da denúncia de golpe, o ministro Luiz Fux acabou comentando esse pedido, porque no meio da tarde acabou-se, né, assim, ventilando quais seriam as opções ali da primeira turma com relação a esse pedido dele. E ele disse o seguinte, que já tinham combinado essa troca com o ministro Luiz Roberto Barroso, de fazer essa troca com ele, e isso há meses, mas ele acabou se pegando ali despreparado com a notícia de que Barroso deveria sair, então ele precisou antecipar também essa troca. Mas ele fez um pedido ao presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, pediu que ele possa participar, pelo menos, dos julgamentos já marcados da denúncia de golpe. O ministro Flávio Dino disse que por ele não tem problema algum, mas que vai fazer antes o pedido ao ministro Edson Fachin, presidente do tribunal, vai conversar com ele amanhã e aí dar uma resposta para o ministro Luiz Fux. De qualquer forma, Thiago, a primeira turma ali, se caso Jorge Messias seja mesmo de fato indicado pelo presidente Lula e ele tome posse aqui ao STF, então ele iria compor, né, a primeira turma no lugar do ministro Luiz Fux, e ali tem os ministros que compõem a primeira turma, praticamente todos eles têm um posicionamento, sim, muito semelhante com relação a vários processos, inclusive com relação aos processos da denúncia de golpe, do qual o ministro Luiz Fux até então era o único voto divergente, né, Thiago? Verdade. E, Janaína, você falou do julgamento do núcleo 4, já tem maioria, o julgamento já terminou e eles se inclinaram para condenar todos os 7 réus, é isso? Exatamente, condenar todos os 7 réus do núcleo de desinformação. Teve só um porém com relação a um réu, Thiago. Mas eu vou citar aqui quem foi condenado: Ailton Moraes Barros, Ângelo De Nicole, Giancarlo Rodrigues, Guilherme Almeida, Marcelo Bormevete e Reginaldo Abreu. Eles todos foram condenados por 5 crimes, tá? Tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, com penas que variam entre 13 e 17 anos de prisão. Só teve um porém com relação a um
dos réus, que é o Carlos César Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal, que foi aquele instituto que elaborou um relatório a pedido do PL nas eleições de 2022, logo depois das eleições de 2022, do resultado ali, né, que deu a vitória ao presidente Lula, um relatório apresentado ao TSE contestando o resultado das urnas. Nesse caso, os ministros decidiram ali, por maioria, condená-lo apenas a 2 crimes de tentativa de golpe, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Então, hoje o dia foi apenas dos votos, viu, Tiago? Com o primeiro voto do ministro Alexandre de Moraes pedindo a condenação desses réus, fazendo esse, porém, apenas com relação ao presidente do Instituto Voto Legal. Ele disse, inclusive, que esses réus atuaram ali, que é o núcleo da desinformação, atuaram no modus operandi das milícias digitais. Porque, só lembrando a acusação da PGR contra esse grupo, eles teriam formado um plano para disseminar e espalhar fake news, notícias falsas, para descredibilizar o sistema eleitoral, com ataques a instituições, com ataques a autoridades públicas, tudo para criar um ambiente propício para um golpe de Estado. A gente separou um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, que a gente vai ouvir agora. Que democracia vive da confiança. Ditadura vive da desconfiança. A confiança se constrói com liberdade. A desconfiança também se constrói com medo, violência e virulência. Portanto, ninguém, já foi afirmado aqui hoje, até mesmo no voto do eminente ministro Luiz Fux, que ninguém dá golpe sozinho. Pois é, a gente ouviu aí, na verdade, o voto da ministra Carmen Lúcia, né? O voto da ministra Carmen Lúcia foi quem decidiu a maioria ali, o placar, porque até então estava 2-1 com o voto do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Cristiano Zanin acompanhando o relator pela condenação, e o voto do ministro Luiz Fux, que foi divergente, pedindo a absolvição de todos os 7 réus. Então, depois veio o voto da ministra Carmen Lúcia ali, formando já um placar de 3-1, e aí maioria, né, já decidindo ali a primeira turma pela condenação desses réus. O último a votar foi o ministro Flávio Dino, e depois então foram decididas ali as penas, né? Foi fixada a dosimetria de penas. No voto do ministro Luiz Fux, só para destacar, o ministro, assim como no julgamento do núcleo crucial, ele pediu a anulação da ação penal, dizendo que a primeira turma não é competente ali para julgar esse caso, mas sim o plenário dos 11 ministros. Então, Tiago, mais 7 réus condenados aí na denúncia de golpe, se somando aos outros 8 réus do núcleo crucial que foram condenados em setembro. Tiago. Janaína, você vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre uma decisão do Supremo em relação ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Já você volta. Cristiano Vilela e Dora Kramer. Dora, começo agora por você. O ministro Luiz Fux, nesses julgamentos, vem destoando da maioria da turma que ele faz parte. E agora ele pede para fazer essa troca, para sair dessa turma. O que pode estar por trás disso? Ele tem algum tipo de descontentamento? Será, Dora? Ô, Tiago, você está me provocando, né? Porque é babado total, né? Imagina, é claro, evidentemente, porque como são descontentamentos, assim, explícitos, né? Evidentemente que o desconforto, outro dia a gente viu, trouxe aqui, vamos chamar de maneira delicada, desavença entre ele e o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes abordou ele na antessala ali do plenário do tribunal para cobrar dele as divergências, o voto dele no núcleo crucial, e até se remeteu à Lava Jato, dizendo que ele precisa fazer terapia para se livrar da Lava Jato, enfim, um clima muito ruim. Então, eu tenho a impressão que ele vai por causa disso, ele não tem ambiente. Agora, temos de ver que o presidente da segunda turma, para onde ele iria, porque são só 2 turmas no Supremo, é o Gilmar Mendes. Tudo bem, tem ali o Nunes Marques, tem o André Mendonça, que seriam, nessa questão, pelo menos, da trama golpista, mais alinhados a eles. Não sei se em outras questões. Agora, o Gilmar Mendes foi matéria de desavença, tá certo? Não fica nada a dever.
Então, realmente, essa troca, caso tenha sido, e tudo indica que foi essa falta de ambiente, é uma troca que fica mais ou menos 6 por meia dúzia, dada a presença do Gilmar Mendes lá, na segunda turma. Só uma coisa, quem sou eu para te provocar, viu, Dora? Eu quero só ouvir a sua opinião aqui no Jornal Jovem Pan, como todos os dias e já há alguns anos, né? Ô Vilela, mas ainda pegando o que a Dora fala, ele sai de uma turma e vai para outra. Ele acaba ficando fora dos holofotes desses julgamentos, que ele vem tendo divergências com os outros ministros. Para ele, isso talvez seja algo de foro íntimo, que ele não está confortável com o que ele está vivendo. E eu acho que é importante explicar qual que é o próximo passo. Quem que decide essa mudança? Ele pode simplesmente, olha, eu quero trabalhar lá, não aqui. Pois é, Tiago, olha, eu vejo dois aspectos aí envolvidos. O primeiro aspecto é o que, de fato, perdeu a química, né, dentro da primeira turma, realmente num contexto, e a Dora explorou muito bem esse contexto, não existe mais uma situação onde ele possa confortavelmente permanecer na turma, e aí, nesse sentido, me parece adequado esse pedido para mudar. Ele faz o pedido para a presidência da casa para trocar quando há uma vaga, e é o caso nesse momento, e aí tem a preferência aquele ministro mais antigo. Ele, eventualmente, se surgir algum outro ministro pleitiano, na turma me parece que apenas a Carmen Lúcia, a única mais antiga que ele. Não consta que ela queira fazer essa mudança, então, nesse sentido, me parece que não haverá qualquer óbice para essa mudança. O outro ponto que eu vejo que é importante é que, uma vez ele indo para aquela turma, se nós formos imaginar um alinhamento político entre os ministros do Supremo, é evidente que as questões jurídicas pertencem a um campo, questões políticas pertencem a outro, mas se a gente for imaginar um alinhamento político, eventualmente poderemos ter 3 votos na segunda turma de ministros talvez mais alinhados com posições políticas mais conservadoras. Nesse sentido, Fux, André Mendonça e Nunes Marques. O que poderia fazer com que determinadas votações na segunda turma pudessem ter um viés mais conservador, um viés talvez até mais oposicionista, vamos assim dizer, em relação àquilo que eventualmente seja o pleito do governo federal ou talvez da esquerda, enfim, possa ser realmente uma visão divergente em relação àquilo que hoje compõe a maioria dos ministros do Supremo. E, Vilela, inclusive hoje nesse julgamento, ele chegou a declarar, o ministro Luiz Fux, estamos falando dele, ele chegou a declarar que ele cometeu injustiças com as penas dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Ou seja, ele fez uma declaração pública em relação a isso, né? Exato, ele estava numa saia justa à medida que ele já havia votado para a condenação de uma série de réus antes desse julgamento agora, onde ele teve, especialmente no caso do presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus dessa primeira fase, desse primeiro pelotão de julgados, vamos assim dizer, onde ele deu realmente um posicionamento divergente em relação àquele posicionamento anterior que ele vinha mantendo. Agora, diante das críticas que foram sofridas e dos apontamentos que foram feitos ao seu voto, ele fez questão de justificar o porquê dessa guinada, o porquê dessa mudança. E, nesse sentido, a justificativa do ministro foi de que ele estaria desconfortável, que ele entendeu que cometeu um erro. Cabe agora à defesa daqueles réus, eventualmente, se utilizar desse ponto para abater as portas do judiciário, pedindo realmente uma revisão daquilo que foi decidido em julgamento, porque, de fato, temos agora um ministro que se posicionou de uma forma oposta àquela que teria votado. E os votos dele, não é, Dora, vem tendo uma repercussão grande nesse campo político que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, não é? Nessa questão, aí Vilela traz um ponto interessante sobre esse alinhamento, caso ele vá para a segunda turma. Mas, Vilela, eu tenho dúvida, eu procurei aqui puxar pela memória posições anteriores, em outros casos, Lava Jato não, Lava Jato ele era o chamado lavajatista, do ministro Fux, para entender se ele realmente teria um pensamento mais conservador ou se, no caso específico da trama golpista, ele realmente entendeu, e aí ele pode, é por isso que ele está lá no Supremo, para ter o entendimento dele, a interpretação dele. Por isso que eu acho que essa coisa de ataques, as críticas não, mas os ataques realmente
são completamente inadequados, porque o ministro está lá para isso. Se não houvesse divergência, não precisava ter 11 ministros, tá certo? E nem ser uma composição ímpar e não par. É justamente para preservar a maioria. Então, eu não me lembro se ele tem, do ponto de vista da trajetória, do histórico dele no STF, se ele realmente pode ser enquadrado nessa moldura do conservador. Não estou dizendo que ele não seja, estou dizendo que não lembro e tenho dúvidas se é pontual ou se isso faz parte de uma maneira de pensar, do conjunto da maneira de pensar do ministro Fux.